todos aí que nos escutam, aos presentes aqui, Luan e Naira, e aos que estão presentes também aí no nosso canal do YouTube. Estamos seguindo aí mais uma vez nessa série de estudos científicos expositivos, com base nos estudos, na série de estudos expositivos em Gênesis, do reverendo Augusto Nicodemos, né, disponível no canal dele, e ele está fazendo esse estudo, e a priori ele está pensando em fazer do capítulo 1 até o capítulo 11, né, que segundo ele, segundo muitos estudiosos, é o fundamento para a compreensão razoável de toda a Bíblia, né? Se Gênesis capítulo 1 a 11 saíssem da Bíblia, né, ela não faria sentido. Então, o capítulo 1 a 11 realmente é fundamental para a interpretação da Bíblia. Inclusive, eu tenho sido ricamente abençoado com essa série de estudos e resolvi trazer aqui no canal a fim de abençoar tanto os irmãos próximos a nós, né, nesse ciclo, que gostam desse tipo de assunto, e também abençoar pessoas aí que estão de longe e podem ter acesso a essas informações através do nosso canal, né? Então vamos iniciar desde já aqui fazendo uma breve revisão da aula número 1 e da aula número 2, né? Seguimos aqui para a aula número 3. Inclusive, se você que está nos ouvindo quiser ter acesso ao material, basta entrar no nosso grupo do WhatsApp, se você realmente tem interesse pelo assunto. O link com o endereço do grupo se encontra aí na descrição, ok? Então vamos lá. Então, na aula número 1, né, a gente viu que Gênesis é o livro dos princípios, né? Moisés escreveu Gênesis provavelmente durante os 40 anos de peregrinação do povo de Israel, certo? E mais particularmente durante as vésperas da entrada do povo de Israel na terra de Canaã, né? O povo de Israel tinha passado aí 400 anos na terra do Egito e estavam cheios do entendimento e da cultura egípcios, né? Então Moisés precisava fazer exatamente isso daqui, né? Que era um dos alvos dele. No caso, era reorientar a cosmovisão do povo de Israel sobre Deus e sobre o mundo. Moisés também tinha a intenção de mostrar a superioridade de Deus em relação aos deuses egípcios e cananeus. Ele também tinha como intuito explicar as origens de certas leis, exemplo, descansar no sábado, casamento monogâmico, né, e heterossexual, dar uma base teológica e moral para o povo invadir a terra de Canaã, né, porque o povo estava para invadir a terra de Canaã e matar todo aquele povo, inclusive mulheres e crianças, né? Então qual é a base moral para que o povo ficasse com a consciência tranquila? Moisés estava tratando de tudo isso, né? E por último, Moisés tinha o intuito de explicar a origem da aliança de Deus com Israel, a aliança de Deus com o povo de Abraão, e por isso o povo de Israel havia sido escolhido, né? Por que outro povo não foi escolhido, né? Por causa da aliança que Deus tinha com Abraão desde os primórdios, né? Então, nos versos 1 e 2, que a gente iniciou, no caso, na aula número 2, Moisés nos mostra as seguintes verdades, né? Primeiro, Deus está acima de sua criação e é separado dela, diferente da ideia panteísta da época, que dizia que os deuses eram a alma do mundo, né? Deus é tudo e tudo é Deus. Segundo, ele é pessoal, ou seja, ele tem um propósito, ele não criou o universo por acaso, ok? Terceiro, ele é eterno e autoexistente, né? Ele sempre existiu, ele não depende do tempo nem da sua criação para existir. Deus, ele é sempiterno, ou seja, ele nem teve princípio e nem há de ter fim. E por último, tudo foi criado por ele do nada, do ex nihilo, ou seja, ele criou a matéria bruta, mas iria organizar toda aquela massa sem forma e vazia. A gente estudou isso aqui detidamente na aula passada. Então, tudo isso foi feito em 3 dias de trabalho humano. Hoje estudaremos os 3 dias que se seguem, quando Deus preenche com vida o mundo recém-criado por ele, ok? Então, vamos andando. Ok. Na aula passada,
só para dar mais uma revisada aqui, mais um reforço, a gente viu os seguintes pontos, de forma bem resumida. Deus começou a preparar a matéria bruta para o ápice de sua criação, ou seja, Deus cria, nomeia e separa a luz das trevas, né? Ele criou o firmamento, Deus ajuntou as águas de debaixo e fez surgir a parte seca, que no caso é a terra, e por último faz a parte seca produzir relva, ervas, plantas e árvores frutíferas para servir de mantimento para o que virá em seguida, que no caso é aquilo que a gente vai estudar mais detidamente hoje aqui, certo? Então, como eu já havia falado, tudo isso foi feito em 3 dias de trabalho humano, né? Inclusive a gente tratou sobre essa questão da questão das horas, né? A gente não tem certeza se é horas de 24, né? Ou se horas, ou dias de 6 horas. A gente sabe muito bem que os judeus eles tinham um costume, eles têm na verdade o costume de colocar o dia de acordo com a tarde e a noite, né? Tarde e noite. Na verdade, para o judeu, o dia começa quando para a gente termina. Muito interessante, né? Eles não têm essa ideia de que o dia começa, de que o dia encerra quando o sol se põe. É muito interessante a ideia dos judeus. Inclusive, podem aí falar qualquer coisa no chat que eu vou estar de olho aqui nas perguntas de vocês, ok? Como de costume. Então, a gente vai caminhar aqui para o 4º dia, né, para a 2ª coluna da obra da criação. A gente estudou os 3 primeiros dias na aula passada, e nesses dias, nessa aula, nós encerraremos aí a questão da criação com os 3 dias que restam, certo? Então vamos caminhando aí para o 4º dia, versos de 14 a 19 de Gênesis 1, criação do sol, lua e estrelas. E o texto diz: disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, né? Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia, certo? Então vamos lá, algumas considerações aqui, alguns pontos centrais dessa narrativa da criação do sol, da lua e das estrelas. Vamos lá. Então vamos lá, alguns pontos centrais dessa narrativa. Primeiro, Deus criou os luzeiros pela sua palavra. Então, Deus falou e eles surgiram. Sim, toda essa quantidade absurda de estrelas, planetas e galáxias que a gente sabe e tem ciência da quantidade deles hoje, surgiram com uma única ordem do Senhor, né? Ou seja, haja luzeiros no céu e houve, né? Isso mostra o poderio que Deus tem, a potência das palavras de Deus. Mas então, quando a gente for analisar a Bíblia, né, e for ler, e for estudar, a gente tem que parar, inclusive, e lembrar disso, né? Que foi essa mesma palavra que deu origem ao universo visível e ao universo invisível, né? E toda essa gama de estrelas e astros que a gente está vendo aqui no presente, né? Então vale notar que Moisés mostra, pessoal, ironicamente, que tudo isso foi criado com uma simples quantidade de palavras advindas de Deus. Então essa quantidade absurda de coisas foram criadas com simples palavras, né? Isso é muito interessante. Algumas considerações são pertinentes nesse momento, né? Então vamos lá. Primeira consideração, a quantidade estimada de galáxias do universo. Qual é a quantidade estimada de galáxias? Por que estimada? Porque a gente não sabe a quantidade exata, certo? A quantidade exata é desconhecida, certo? A quantidade estimada está entre 100 e 200 bilhões
de estrelas, pessoal. Então, olha só a quantidade absurda de galáxias que existem aí. É uma estimativa, né? E lembrando o seguinte, que dentro dessas 100 ou 200 bilhões de galáxias, existem galáxias anãs, com alguns milhões de estrelas, e galáxias maduras, adultas, com alguns milhões ou bilhões, ou até trilhões de estrelas. A gente está falando de estrela do tamanho do Sol, ou até 20 vezes, até 100 vezes maiores do que o nosso Sol. E para vocês terem uma ideia, quantos planetas Terra cabem no Sol? Deem um chute aí no comentário, vocês. Quantos planetas Terra cabem dentro do nosso Sol? Chutem aí, Luan e Nária. Sabe quantos planetas Terra cabem no nosso Sol? Cerca de 1 milhão. 1 milhão de planetas Terra cabem no nosso Sol. E existem estrelas que chegam a ser 20 mil vezes maiores do que a nossa estrela. Vocês fazem ideia do tamanho do universo, né? Então, outra consideração, a quantidade de estrelas é algo que também deixa a gente impressionado, porque a quantidade de estrelas supera em 10 vezes o número de grãos de areia de todas as praias do nosso planeta. Então, quem aqui já fez a experiência de ir na praia, lá de uma pessoa mesmo, pega um punhado de areia, coloca na mesa e vai contando cada grão, inclusive vá nomeando cada grão, certo? Quem aqui fez essa experiência e se deparou com a dificuldade, né, de contar, inclusive de nomear, né? Nomear porque Deus nomeia as estrelas, né? Então, a ciência diz que o número de estrelas do universo supera em 10 vezes, não é só em uma vez, supera em 10 a quantidade. Então é uma quantidade absurda de estrelas que tem aí fora, certo? Então isso mostra o tamanho do poder de Deus, inclusive, porque o nosso Sol ele emana uma quantidade de energia absurda mesmo, certo? E lembrando que não tem somente uma estrela no universo, existem bilhões, trilhões de estrelas no universo emanando energia por aí, né? Isso mostra o quanto Deus é onipotente. Outra consideração, o tamanho estimado do universo conhecido. Qual é o tamanho do nosso universo, né? Não tem como saber o tamanho do total, certo? A gente pode dizer uma estimativa do tamanho do universo conhecido, certo? E o universo conhecido, minha gente, tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, ou seja, tem 93 bilhões de anos-luz de ponta a ponta. Isso significa que, se você pegar uma nave espacial e sair a 300 mil quilômetros por segundo de uma ponta do universo até a outra ponta do universo conhecido, você vai demorar cerca de 93 bilhões de anos para chegar na outra ponta. É exatamente isso. Lembrando que um ano-luz tem cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. É a distância mais ou menos do planeta Terra até Plutão, né, que é o planeta não. Então vejam o tamanho do nosso universo, né? O quanto ele é complexo e foge do nosso entendimento devido ao seu grande tamanho. E Deus deu origem a todo esse universo simplesmente dizendo: haja, né? Haja luzeiros no céu. E se fez tudo. Vamos andar. Okay? O foco, porém, aqui é dizer que Deus é o autor de toda essa realidade maravilhosa. Pela sua palavra, ele enche o firmamento com luzes, com o objetivo de governar o dia e a noite. E entendam só que governo aqui não quer dizer uma possível influência dos astros no futuro dos seres humanos, como se acreditava na época de Moisés, né, de acordo com a cultura cananita pagã e egípcia pagã. Quando Deus fala aqui sobre governo, ele está querendo fazer, na verdade, uma distinção, né, que o Sol ele governa até a parte em que a Lua surge, né? É para marcar até onde um vai e onde o outro começa. Entenderam? Não tem nada a ver com essa questão de influência, horóscopo, né?
horóscopo, como inclusive alguns cristãos acreditam. Rapaz, eu não entendo como é que alguém pode dar crédito a horóscopo, um cristão, e além do mais um cristão, dar crédito a essa questão do horóscopo, signo, por favor, meu irmão. Isso aí é coisa de origem pagã. Deus é o dono do nosso destino, certo? Não, Luan, eu não tenho não, nem vem. Eu não sou dessas coisas. Na verdade, isso daí é para quem não tem entendimento sobre a soberania de Deus acerca. Não, tranquilo, mano, pode tirar onda aí que a gente tá aqui para se divertir mesmo. Isso não é, na verdade, coisa de gente que tem uma compreensão razoável sobre o ser de Deus e sobre aquilo que ele é, né? Então fica até impressionado com isso. Então, seguindo aqui, vamos abordar aqui, por que Deus criou os luzeiros? Por que Deus criou? Né? Vamos observar aqui. Primeiro, para separar o dia da noite. Aqui eu estou falando da função dos luzeiros. Lembrando que Deus é um Deus de propósitos. Deus ele não criou o universo por acaso, nem criou ele e deixou ao seu bel prazer. Né? Vou ler aqui o comentário de Luan. Tem gente que escuta a rádio aguardando a hora do horóscopo. Nem me fale, nem me fale. Então Deus criou os luzeiros para separar o dia da noite. Outra verdade, né? Para iluminar a terra e também para servir de sinais para as estações, dias, anos, e justamente para preparar o povo de Israel para o calendário litúrgico deles, ou seja, as festas, né, a guarda do sábado. Então, Deus criou os luzeiros já para servir de orientação para o povo de Israel, a fim de que eles pudessem guardar as festas, festa do tabernáculo, o ano do jubileu, né, a guarda do sábado, entendeu? A fim de que eles tivessem a ciência de quando guardar estas datas, estes dias, né? Para vocês verem como Deus é sábio. Vamos agora aqui para algumas observações ainda acerca sobre os luzeiros. Olha só. Primeiro, Deus não deu nome aos luzeiros. Por quê? Porque provavelmente eles eram tidos, ou seja, o Sol e a Lua eram tidos como principais divindades no Egito. O Sol era considerado o deus Ra e a Lua era chamado de deus Tote, né? Então, justamente para gerar um contraste com essa realidade do Antigo Oriente e a cultura pagã, Moisés escreve isso para o povo de Israel e diz: isso que o povo egípcio e o povo cananeu adora são elementos da criação, eles não devem ser adorados, certo? Esse foi o intuito de Moisés. A outra observação é que a Terra é o centro do universo do ponto de vista bíblico. Entenda só, do ponto de vista bíblico, ela é o centro do universo. Por quê? Olha só, primeiro houve a criação da Terra, depois os demais astros e planetas. O ser humano é a coroa da criação de Deus, minha gente. Ele criou tudo isso para que o homem contemplasse as estrelas e a beleza do cosmos com suas galáxias nebulosas. Então, Deus criou os luzeiros, as galáxias, as nebulosas. Tudo isso daí ele criou a fim de que a gente pudesse contemplar essa obra que ele fez. É como diz Augusto Nicodemos, é para que a gente pudesse contemplar no fim de tarde as estrelas surgindo no céu, é para que a gente pudesse poder namorar, né, a luz da lua, né, ele é até bem romântico nessa hora, para que a gente pudesse contemplar quando fosse para o monte, né, fazer umas orações e contemplar. Exatamente, o maior pintor do mundo. Deus é o maior artista do mundo. E uma coisa que a gente não pode fazer é tirar aquilo que é de direito de Deus. E o que é de direito de Deus? A glória, entendeu? Os elogios, né? O louvor é dele, porque ele é o autor da criação, então ele merece. A gente não pode fazer como os romanos fizeram, né? Atribuir isso a quadrúpedes, répteis, a própria
criação, né? É atribuir a glória da criação aos elementos da criação. Isso é um absurdo, né? A gente não pode cometer esse pecado. Então essas aqui são as considerações sobre o quarto dia. No final, Deus encerra o dia dizendo que o que ele fez era bom e parte para o quinto dia, ok? O quinto dia vai do verso 20 até o verso 23 do capítulo 1 de Gênesis, que diz: Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: Sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. Certo? Tranquilo? Vamos aqui para algumas considerações, né? Algumas classificações dos seres que Deus acabou de criar aqui, seres aquáticos, né? Então, são os seres que se movem nas águas, né? Ou seja, isso aqui parte desde água viva até camarão, minha gente. Aqui é muito abrangente. Entendam que quem está fazendo o relato aqui do Gênesis é um pastor, certo? Do Antigo Oriente, que não tem um conhecimento tão profundo sobre espécies animais, né? Espécies vegetais, espécies de insetos e tudo mais, né? Moisés também não era pescador, entendeu? Então, ele está relatando aqui de acordo com o conhecimento que ele tinha na época. Então, ele faz essa classificação aqui de seres que se movem nas águas e parte deles para algo bem genérico, né, a fim de abarcar toda essa gama de seres aqui, de água viva, camarão, tubarão, peixe, tudo mais, né? As aves também. Então, Deus agora enche o firmamento de vida, né? Deus abençoou com a capacidade de reproduzir-se de acordo com as suas espécies. Deus abençoou as aves para que elas pudessem se reproduzir de acordo com a sua espécie, né? A fim de que ele não tenha que fazer contínuos atos de criação, né? Ou seja, a automação vem de Deus. Quem aqui sabe o que é automação? É a automação de um processo, é quando eu torno um processo automático. É tipo o que um supervisor faz com os seus subordinados, né? Ele precisa organizar a data das férias de cada um. Então ele pega a data das férias de cada pessoa e joga no Excel, né? No Excel existe uma função chamada tabela dinâmica. A tabela dinâmica, ela calcula automaticamente as datas de aniversário de cada um deles, e na verdade nem é a data de aniversário, é a data da entrada deles na empresa, né? Então, quando eles completam um ano de acordo com as suas datas, a tabela vai organizando cada um numa data específica a fim de não gerar um colapso na quantidade de pessoas trabalhando na empresa, entendeu? Então, o nome disso é automação. E o Excel faz isso tudo sozinho. Então Deus, ele fez isso daqui, ele fez um processo de automação com os animais, né, e com as aves também, porque elas poderiam se reproduzir automaticamente, elas tinham essa capacidade, inclusive reproduzir-se de acordo com as suas espécies, né? Ok. Além da capacidade de reprodução, as criaturas receberam a prerrogativa genética de adaptar-se às condições do ambiente no qual passaram a viver, ou seja, elas tinham a capacidade da microevolução, elas poderiam transformar-se, né, de forma superficial de acordo com o ambiente, assim como eu mostrei na aula número 2. O que foi que eu mostrei na aula número 2? O exemplo do tentilhão. O tentilhão é um pássaro cujo bico adaptava-se de acordo com as regiões às quais ele habitava, né? Em uma determinada região o bico era mais fino, em outra região o bico era mais grosso, era mais largo, e por aí vai. O nome disso é microevolução, certo?
Caminhando aqui, vamos falar sobre as grandes criaturas marinhas. E aí, o que são essas grandes criaturas marinhas? Esse termo aqui, minha gente, grandes criaturas marinhas, tem causado muita dor de cabeça para os intérpretes da escritura. Os grandes dragões do mar eram os principais inimigos de Baal, né? Ou seja, Baal, na época de Moisés, era o deus da fertilidade na mitologia cananeia, né? Então, Baal, ele tinha os arques inimigos dele, que eram os dragões, os grandes dragões do mar, e ele vivia lutando com esses dragões. Os autores bíblicos, não somente Moisés, né, utilizavam-se do mesmo termo, ou seja, dragões, grandes dragões. Ele utiliza o mesmo termo aqui para eles, os autores bíblicos, se utilizam do mesmo termo para descrever as grandes criaturas do mar. É muito interessante isso daqui. Como exemplo aqui, basta olhar o Salmo 74, verso 13 e 14. E ele vai dizer: Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, né? Na minha Bíblia, a tradução diz baleias. Baleias. Mas isso daí, Luan, na verdade é uma suposição. A gente não tem certeza se eram baleias ou não, né? Ok, e ele continua dizendo o seguinte, no verso 14 do Salmo 74. Esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Então, Leviatã, o que é o Leviatã? Né? Ele é citado também aqui no livro de Isaías, ok? No capítulo 27, o verso 1, Isaías vai dizer: Naquele dia, o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã. A serpente tortuosa matará no mar a serpente aquática. Então, o que é o Leviatã? A gente não tem certeza do que é, né? E isso levanta uma questão aqui para a gente, para cada um de nós, né? Naira, Luan e aos que estão nos assistindo aí através do YouTube. Dinossauros existiram? O que é que a Bíblia tem a dizer aí sobre essa questão dos dinossauros? Rapidamente eu queria tratar aqui com vocês sobre a questão desses grandes seres, né, que, de acordo com Adalto Lourenço, existiram de fato, né, por causa da quantidade de fósseis, né, que são encontrados deles aí, e de acordo com a proposta evolucionista, eles desapareceram há cerca de 65 milhões de anos, né? Apesar de que temos pinturas rupestres que registram desenhos desses répteis enormes, né? Então, existe um detalhe aqui em relação a essa questão da data na qual eles desapareceram, porque, de acordo com Adalto Lourenço, em pinturas rupestres existem desenhos desses répteis, né? Mas não havia homens há 65 milhões de anos, né? Até hoje o homem não conhece todos os seres do mar. Sempre são descobertas novas espécies. Exatamente, mano. Até um tempo, foi-se explorada uma região inédita no mar que ficava a cerca de, se eu não me engano, 4 quilômetros de profundidade. Eles tiveram que, os japoneses, né, evidentemente, eles é quem tem a tecnologia em mãos para fazer isso, eles construíram esse submarino e foram até esse local aí e conseguiram ver o que é que tinha lá embaixo. E, impressionantemente, encontraram sim formas de vida muito estranhas, né? Um caranguejo de espécie desconhecida também foi encontrado lá. Então, existem muitos mistérios que a gente ainda não conhece, evidentemente, né? Então, minha gente, Adalto Lourenço ele vai citar aqui em relação aos dinossauros, né, que existe uma grande quantidade de fósseis encontrados, certo? E ele vai citar também o texto lá de Jó, né, capítulo 40, que vai do versículo 15 até o verso 24, no qual é citado um ser vivo chamado de Behemoth, né? E Behemoth, de acordo com ele, foi traduzido de forma correta, né? Algumas traduções trazem hipopótamo, mas não é hipopótamo, né? A tradução está equivocada em relação a isso daí.
Queria só ler com vocês aqui o livro de Jó, a partir do capítulo 40, o verso 15, vai dizer assim: Veja o behemote que criei quando criei você e que come de capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. A cauda dele balança como cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Os montes lhe oferecem os seus produtos e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lótus se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lótus o escondem à sua sombra, os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala, mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em armadilhas e enganchá-lo pelo nariz? Então, essa é a descrição desse ser chamado Behemoth aqui. Inclusive, existe a citação de um exemplo aqui de Adalto Lourenço de um dinossauro encontrado lá na Argentina, há um tempo atrás. Então, juntando, como eu falei, a boca, a traqueia e o pulmão desse animal, quando ele inspirava cerca de 1.000 litros de ar. E expirava 1.000 litros de ar também. Então, em cada expirada era 1.000 litros de ar. E quando ele expirava, mais 1.000 litros. Então, imagina só o quão assombroso esse negócio é. Então, deveria ser um músculo muito forte, né? Que animal terrestre tem ou tinha um músculo tão poderoso assim, né? Ademais, é citado que a cauda desse animal é comparado ao cedro. Minha gente, vocês sabem o tamanho médio de um cedro? O tamanho médio de um cedro, minha gente, parte de 5 a 20 metros. Que animal tinha ou tem hoje, certo? Uma cauda tão longa, né? Então, como atribuir essa característica a qualquer ser? É um ser que foge ao nosso conhecimento, né? Ao conhecimento atual. Né? Então, por isso que existe uma forte indicação de que aqui, de fato, eram os dinossauros. E Adalto Lourenço encerra dizendo que Jó foi escrito depois do dilúvio. Né? E quando Deus está falando para Jó, ali ele está dizendo, veja o Behemoth que eu criei junto com você. É como se Jó estivesse olhando para a criatura, para o animal. Então, provavelmente, eles existiam no tempo de Jó. Né? Não desapareceram aí nessa data que é citada há cerca de 65 milhões de anos. Até porque não havia seres humanos ainda nessa época, né, para escreverem pinturas rupestres com essas criaturas. Né? Então, mas o importante é destacar é que Deus criou essas criaturas e que elas não estão em conflito com ele, né? Porque na mitologia pagã cananeia, esses grandes animais viviam em conflitos com os deuses e tudo mais. Aqui não, né? Todas as criaturas estão debaixo da autoridade do Senhor, inclusive essa grande criatura que é citada aqui no livro de Jó, certo? Tranquilo. Deus encerra mais um dia dizendo que sua recente criação era boa, seguindo o padrão da ordem que a gente estabeleceu e mostrou na aula passada. E que ordem é essa? Ação, né? Deus ordena para que haja. Esse algo acontece, Deus nomeia aquilo que foi criado e logo em seguida ele diz que aquilo que ele fez é bom, né? Agora vamos seguindo aqui para o sexto dia, que partem aí do verso 24 até o verso 31. E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e Deus e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com as suas espécies. E assim foi.
Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi, e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Então aqui a gente já está no clímax da criação. Estamos aqui no sexto e último dia, né? Vamos aqui para algumas considerações acerca desse sexto dia, né? Primeiro, acerca da criação dos animais, né? Então, os animais foram divididos nas seguintes classes. Primeiro, animais domésticos, e entendam mais uma vez que quem está falando aqui é um pastor do Antigo Oriente que não tem muito conhecimento sobre as espécies dos animais, né? Ele contava com a sabedoria que ele havia adquirido na cultura egípcia, né? Porque Moisés era letrado na cultura dos egípcios e também na cultura do povo de Israel através de Jetro, né? Através daquilo que Jetro lhe passou como conhecimento, certo? E através também da cosmogonia e da teogonia da época, né? A origem do cosmos e a origem dos deuses pagãos. Então, podemos colocar aqui gado, ovelha, cabra, boi, gato, cachorro, cavalo, camelo, né? Enfim, são aqueles que coabitam com o ser humano, animais domésticos, né? Então, interessante é que na Bíblia não tem o nome gato, né? Para o terror de quem gosta de gato. Inclusive, eu gosto de gato, né? Eu curto muito gato, mas eu também curto cachorro. Eu não tenho nada contra gato nem cachorro. Se bem que eu tenho uma ressalva em relação ao gato, porque para mim o gato ele é um bicho muito preguiçoso. Toda vez que você olha para o gato, ele está fazendo o quê? Ou ele está comendo, ou ele está dormindo, certo? Ou ele está bebendo água, ou ele está fazendo alguma outra coisa, certo? Que atribua a ele o título de preguiçoso. O cachorro não, o cachorro chega, né? Você chega na sua casa e tal, toda aquela alegria, né? Você alimentando ele ou não, ele está ali abanando o rabo para você, né? Então isso é só uma particularidade minha, né? Uma observação minha, né? Não é regra. Interessante é que a Bíblia também não traz o nome cachorro, né? Mas isso não quer dizer que eles não estão incluídos aqui, né? A segunda classe é a classe dos animais rastejantes, e aqui também é muito abrangente, minha gente, esse termo. Ou seja, répteis, roedores, né? Ou seja, rato, bota aí capivara, castor, né? Lagartixa também, cobra, escorpião, entre outros insetos. Nossa, Sérgio, quer dizer que a barata tá inclusa? Exatamente, uma gabiru também tá, meu filho, ratazana, né? Se eu não me engano, parece que gabiru é sinônimo de ratazana, né? Se eu estiver errado, alguém me corrija. Mas até a barata tá incluído aqui. Eita, irmã Naira, e agora? O pavor das mulheres, a barata tá inclusa aqui. E aí, irmã, o que a irmã tem a dizer? Deus criou, né? Se Deus criou, tem uma finalidade, né? A irmã pode argumentar, sim, Deus criou e eu quero longe de mim, não é obrigado a ter perto de mim não, só porque Deus criou, né?
Tem medo não? Ah, pois a irmã é uma exceção, porque tem alguns que têm pavor e tal da barata. Inclusive tem gente que não gosta de nenhum tipo de inseto, né? Eu acho muito interessante isso. E a terceira classe são os animais selvagens, né? Os animais selvagens aí que são os carnívoros, leão, leopardo, guepardo, onça pintada, a hiena, né, também está incluso aqui. Então, não somente esses, certo? O título aqui ele é muito abrangente, né? Essa classificação aqui. E os onívoros também, né? O veado, a corça, o cervo, né? Como eram muito conhecidos na época, né? Estão inclusos aqui nessa classificação. Porém, é necessário entender que a gente não consegue encaixar todos os animais descobertos hoje em alguma destas classes. Por quê? Porque o conhecimento de Moisés era limitado e o fato de que Moisés não estava com a intenção de descrever cada espécie de animal. Não era a intenção de Moisés sair dizendo animal por animal. Novamente eu falo e bato nessa tecla, assim como Augustus Nicodemos faz. Não era a intenção de Moisés dar uma lista taxonômica detalhada sobre essa questão da espécie dos animais. Essa taxonomia oriental antiga é a classificação da vida apresentada por Moisés. Então, essa é a taxonomia básica, né? Animais domésticos, animais rastejantes e animais selvagens, ok? Então, caminhando mais um pouco, vamos andando. Capacidade de reprodução e variação faziam parte também dessa recente criação de Deus, e ele declarou que o que havia feito era bom. Porém, dessa vez, o dia não estava por encerrado. Por quê? Pois faltava o encaixe do clímax na narrativa da criação. Faltava algo mais. E é nisso que a gente vai entrar agora aqui, que é justamente o relato da criação do homem. Então Deus resolve criar um ser diferente de tudo o que ele havia criado até agora. Pela primeira vez, minha gente, em 10 vezes na narrativa, o Senhor fala de si mesmo no plural. E alguns intérpretes, né, alguns estudiosos, tentam dar justificativas, né, objeções, por que Moisés colocou esse termo no plural ali em Gênesis 1, 27, né? Por que Deus colocou? Alguns querem apresentar a seguinte desculpa: plural de majestade, ou seja, Moisés colocou aquilo dali para representar o quão Deus é majestoso, né? Ele usou isso como um recurso retórico gramatical para destacar a importância de um indivíduo, né? Inclusive muitos políticos usam, né, quando estão em apresentações e os seus comícios da vida, dizendo: nós estamos aqui para fazer o bem à cidade de São Paulo, né? Então eles usam o plural como se ele fosse de tal maneira importante que houvesse ali mais de uma pessoa reunida, né? Como se ele fosse uma conglomeração de pessoas. Então essa é a primeira desculpa. Mas parem e pensem comigo: por que Deus usou somente aqui e não nas demais vezes? Porque Deus disse 10 vezes, ele fez referência a ele mesmo 10 vezes no singular. Porque aqui no momento em que ele vai criar o homem, ele usa o plural, né? E eles também querem justificar isso daqui, dizendo o seguinte: Deus está falando com os anjos. Isso é inaceitável. Isso daqui eu bato de frente. E vocês me perguntam, por que, Sérgio? Primeiro, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, inclusive com os anjos. Basta ir para Isaías 42, verso 8, que diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então Deus não divide o louvor que é dele com ninguém, inclusive com anjos, certo? Por isso que eu bato de frente com isso. E segundo, porque Deus
não nos conferiu a característica dos anjos, minha gente. Olha aí, Luan, para tuas costas agora. Ou você que está me escutando, olha aí para suas costas. Você está vendo alguma asa aí? Você está vendo alguma asa de querubim ou serafim? Né? Então a gente não tem essas características, né? O mais provável é que aqui já temos um reflexo ínfimo do que no ser de Deus há uma pluralidade de pessoas, né? Então, o Espírito Santo já foi apresentado no verso 2 do capítulo 1, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas e os demais viriam posteriormente, minha gente. Certo? Então, o que há aqui é uma revelação, né, pequena sobre a pluralidade de pessoas no ser de Deus. Não tem nada a ver com isso que a gente acabou de falar aqui. Ok? Continuando. Deus determina criar um ser de acordo com a sua imagem e semelhança. Porém, devemos levar em conta os seguintes fatos, né? A gente precisa ter o seguinte em mente. Deus não tem corpo físico, pessoal. Então, só porque Deus me criou a sua imagem e semelhança, isso não quer dizer que ele tem um corpo físico. Inclusive, não é muito recomendável que a gente tome né, a nossa personalidade, o nosso caráter, as nossas características como base para estudar o ser de Deus. Na verdade, é o contrário, né? A gente precisa equilibrar. É Deus quem precisa ser colocado na base, inclusive é a gente que tem que ser apresentado semelhante a Ele. Pergunta aqui da irmã Naira: João apresenta Jesus como o verbo que se fez carne. Tem alguma coisa relacionada? Deus, ele não tem corpo físico em essência, né? Lógico que Cristo é o Deus que se fez homem, é o verbo que se fez carne, mas Deus em essência, ele não habita, né, como é que se diz, numa forma corpórea física. Inclusive, é muito interessante dizer que quando a gente chegar no céu, na verdade, nesse momento, os anjos estão no céu e vocês não se escandalizem com o que eu vou dizer. Eles estão adorando simplesmente nada. Não tem nada para adorar lá, certo? Por quê? Porque Deus não pode ser visto. Deus é espírito. Da mesma forma que a gente está aqui e adora a Deus pela fé, os anjos, eles adoram ao Deus invisível, que não pode ser contido em nenhuma forma. Deus não pode ser contido em nenhuma forma, justamente porque ele é infinito. Porém, para conciliar com aquilo que a irmã Naira está dizendo aqui, Cristo revelou Deus através da sua encarnação. Então, Paulo vai dizer que nós veremos Deus na face de Cristo. Então, em Cristo habita plenamente toda a plenitude da divindade, né? Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo é que nós veremos a Deus, né? Mas, em essência, Deus não pode ser visto, ok? Então, a primeira consideração sobre o fato de eu ser imagem e semelhança de Deus aqui, ele não tem corpo físico, e a outra é que existem os atributos incomunicáveis de Deus que não foram dados a nós. Então, existem coisas que Deus não conferiu. Deus nos conferiu, evidentemente, o seu caráter, ele nos conferiu algumas coisas como bondade e amor, mas onipotência, onisciência, onipresença não estão presentes no nosso caráter, ok? Quais eram os objetivos de Deus, né, com a criação do ser humano? Quais eram os objetivos dele? Primeiro, ter um representante na Terra, né? Os reis eram tidos como representantes dos deuses na Terra, né, de acordo com a mitologia antiga lá dos egípcios e cananeus. Então Moisés, pessoal, aparece afirmando que, na verdade, todos nós somos representantes de Deus aqui neste mundo por serem a sua imagem e semelhança, né? Porque inclusive Deus vai dizer para o ser humano posteriormente: dominem sobre tudo. O segundo objetivo que Deus tinha ao criar o homem, Deus queria alguém para ter comunhão. E entendam só,
Ele quis alguém para ter comunhão, pessoal, não porque ele tinha necessidade ou qualquer espécie de carência, certo? Mas por amor, simplesmente. Ele estava em perfeita comunhão, como eu falei nas aulas anteriores. Estava em comunhão com a Trindade, certo? E ele resolveu expandir o seu amor através do ato da criação, né? Ele queria ter alguém para dividir e para ter mais comunhão, certo? Terceiro, multiplicação da humanidade, né? Então, os termos Adão, o termo Adão é genérico, né? Perdão. E existe uma distinção aqui em macho e fêmea, né? Apesar de que o termo Adão ele é genérico e designa a raça como um todo. Então, ambos, né, homem e mulher, são iguais no que tange à imagem de Deus. Ou seja, eles têm os mesmos direitos e deveres. Mas é necessário destacar que eles são distintos em gênero. E aqui a gente enraiza a nossa ideologia de gênero. A nossa ideologia de gênero cristã parte daqui, certo? A biologia é que determina o gênero, pessoal. Não há sociedade ou alguma espécie de construção cultural ou ainda as escolhas do indivíduo, né? Porque a ideologia de gênero de hoje diz que o indivíduo ele escolhe aquilo que vai ser, né? Ou é a sociedade que constrói a sexualidade do indivíduo, né? Coisas voltadas para isso daí. Mas a gente sabe que é o gênero, né? Você nasce homem e nasce mulher. Não existe outro gene, né? X e Y. Não existe gene, não sei, XY, né? Ou qualquer coisa dessa espécie. Ou é um ou é outro. É exatamente o gênero que determina a sua sexualidade, tranquilo? Ok, tudo bem. Deus tenciona, ele tinha a intenção de permitir ao ser humano multiplicar-se, constituir uma família e desenvolver um povo que vivesse, né, para o louvor de sua glória. Então essa era a intenção de Deus com o ser humano, permitir que ele se multiplicasse, constituísse família, certo? E constituísse, por consequência, uma nação que vivesse para sua glória, entendeu? E como diz o ditado, se a família vai bem, tudo vai bem, né? Inclusive a nação vai bem. Então, por isso que a ideia da ideologia de gênero atual, que desconstrói essa ideia aqui de que o gênero é posto de acordo com a sexualidade, perdão, é posta de acordo com o gênero, é antibíblica, né? Vai justamente e diametralmente oposto contra aquilo que a gente acredita. Por isso que a gente não pode dar vazão a isso, justamente porque vai contra esse objetivo aqui da multiplicação, né? Multiplicação, certo? Porque a palavra diz: crescei-vos e multiplicai-vos, né? E o último objetivo de Deus era que o ser humano dominasse a criação, né? Então, domínio faz parte, por natureza, do ser humano, minha gente. A gente nasceu para dominar. Então, dessa forma, o ser humano ele foi distinguido, ele foi diferenciado do restante dos animais da criação. E isso traz a seguinte reflexão aqui: o ser humano não é um animal racional e não está na mesma classe dos seres criados por Deus anteriormente. Então, o ser humano não é um animal racional. Ele não é um animal, certo? Lógico que ele tem algumas semelhanças com os animais, evidentemente, mas ele é de uma essência diferente, ele não é como os animais, entendeu? Ele nasceu para dominar esse mundo aqui. O ser humano tem um valor diferenciado, pois Deus fez distinções em toda a criação. Como diz Mateus 10:31, portanto não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais, né? Frases de Jesus para os seus discípulos acerca das solicitudes sobre a vida, né? Ele diz que eles valiam mais do que os pardais diante do temor que eles tinham da perseguição que viria por causa da sua fé. Deus abençoa o homem e esta bênção desdobra-se no aspecto da multiplicação.
ou seja, difusão da imagem de Deus para as demais gerações, né? Então, a imagem de Deus era passada de geração em geração, de pai para filho. Não era necessário que Deus fizesse novamente, né? Já estava lá intrínseco no ser, né, do homem, a imagem e semelhança de Deus, né? O interessante é que em relação aqui a essa questão de Deus abençoar o homem, inclusive com o domínio da terra, aqui a gente tem o chamado mandado cultural. O que é o mandado cultural? O mandado cultural é justamente o desenvolvimento da cultura através da ciência e da tecnologia para o crescimento da humanidade, pessoal. Eu vou pedir a atenção de vocês aqui para explicar. O mandado cultural diz respeito a justamente o ser humano usufruir dos recursos do planeta Terra de maneira sábia e bíblica, a fim de que a humanidade cresça. Então, é estudar medicina, é estudar gastronomia, é estudar esporte, é estudar biologia, é estudar matemática, certo? E estudar tudo isso a fim de que o homem possa crescer, a fim de que a humanidade cresça e nisso Deus seja glorificado, certo? Esse é o intuito. Então, se existe um povo que tem base para estudar tudo isso, e como eu disse nas aulas anteriores, desfrutar das benesses desse mundo é o ser humano, entendeu? A gente tem toda a autoridade para fazer isso daí, ok? E finalmente, Deus concede as plantas e os frutos para a alimentação aos seres humanos e aos animais, né? Isso demonstra a finalidade do Senhor ao criar o reino vegetal e animal. Então Deus criou o reino vegetal a fim de que servisse de mantimento tanto para os animais quanto para o ser humano. E finalmente Deus encerra seus trabalhos dizendo que tudo o que ele fizera era muito bom. Aqui temos a inserção de um advérbio de intensidade, que é o muito, né? A fim de demonstrar a diferença deste dia para os demais. Esse dia foi diferenciado justamente porque houve a criação da coroa da criação, né? Do clímax da narrativa, né? O ser humano. Okay? Deus é um Deus que faz diferenças, né? Para mostrar o valor de cada coisa, né, deste universo. Então Deus faz distinções para mostrar valor, pessoal. Então Deus ele diferenciou o homem dos animais e diferenciou o homem de mulher justamente para que cada um tivesse o seu valor. E você é diferente e eu sou diferente, porque cada um de nós temos o nosso valor e por termos valor a gente precisa um do outro e não pode dispensar ajuda um do outro. Existem coisas que você faz que eu não consigo fazer e existem coisas que eu consigo fazer que você não faz, ok? Agora vamos caminhando aqui para o final e vamos aqui para algumas lições gerais e aplicações da lição de hoje. Primeira, Deus criou tudo do nada. Então, se Deus criou tudo, Ele é o autor de tudo. Né? Então imagine Moisés dizendo para o povo de Israel, o Deus ao qual vocês servem criou tudo, então não adorem os elementos da criação, não tenham medo dos deuses, né? Porque Deus domina tudo, né? Porque Ele criou tudo, então não tenham medo do sol, não adorem o sol, não adorem a lua, não adorem o próprio ser humano, né? Que inclusive foi criado por Deus, não deve ser adorado, né? O homem não é a medida única de todas as coisas, como ensina o humanismo ou antropocentrismo, né? Entrei automaticamente aqui na segunda lição. A terceira diz o seguinte: o homem é o portador da imagem de Deus no mundo, né? O ser humano tem valor e dignidade próprios, além de direitos civis e fundamentais, como o direito de ir e vir, direito de livre manifestação do pensamento, dentre outros, né? E outra coisa, minha gente, o que confere ao homem esses direitos não é a cor da pele dele, como alguns pensam, não é a nacionalidade, o país que ele nasceu, não são os diplomas que ele tem, os diplomas acadêmicos, certo? Muito menos o tamanho da conta bancária, certo?
e sim, simplesmente aqui, entre aspas, né? Porque ele é um ser humano, certo? Ele é um ser humano. Por isso que o ser humano é digno e tem dignidade e tem valor justamente porque ele é ser humano, é a imagem e semelhança de Deus, certo? As demais bases que tentam justificar o valor do ser humano, que fogem justamente da base que diz que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, são falhas. Dizer que o homem ele advém de uma espécie evoluída mantém o foco nos mais capacitados para sobreviver e preservar a espécie viva. Essa não é a proposta do evolucionismo, né? O mais capacitado é aquele que sobrevive, né? Essa é a proposta do evolucionismo. Mas o que ocorre, né? Que base moral o evolucionismo tem para ter misericórdia com os idosos, né? Com os doentes, com os deficientes? Na verdade, de acordo com essa crença, eu vou descartar os idosos porque não serve mais para nada. Não é a sobrevivência do mais forte, né? Os deficientes também e os doentes também. Então, o evolucionismo aí, qualquer outra base que fuja dessa questão da imagem e semelhança de Deus, encontra amparo falho. O amparo perfeito é dizer que o homem é imagem e semelhança de Deus. Entendeu? É o que confere dignidade a ele. Tranquilo? Deus criou o homem e mulher diferentes, né? Isso aqui é muito interessante. Quem instituiu o casamento heterossexual e monogâmico foi o próprio Deus. Devemos lembrar da destruição de Sodoma e Gomorra há 400 anos para entender melhor essa colocação aqui, né? Então, 400 anos antes do povo estar ali diante de Moisés, prestes a entrar na terra prometida, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, né? E da mesma forma que Deus destruiu ali, porque havia práticas imundas, né, práticas imorais, havia também em Canaã, né, práticas imundas também semelhantes àqueles que eram praticados no passado. Então o povo de Israel deveria ficar ciente disso, né? Era muito pertinente que Moisés falasse dessas questões aí. O homem deve preservar e usar o meio ambiente com sabedoria. Então nós temos base ideológica para estudar ciência e desfrutar das benesses deste mundo criado por Deus, assim como eu já falei, né? Então a gente tem que preservar e desfrutar desse planeta com sabedoria e para a glória de Deus. Sexto e último, a criação original era perfeita, né? Bela e boa, de acordo com Deus, né? Assim como Deus é bom, perfeito e belo, a criação também era em seu início. Isso me traz a seguinte reflexão, já adiantando algumas coisas aqui. Então, o mal, pessoal, a morte, a dor, o sofrimento e a catástrofe não fazem parte da criação. Algo aconteceu para que ela fosse maculada e a gente vai ver isso nas demais aulas, o que foi que aconteceu, né? Para que isso entrasse no mundo. Então, minha gente, caminhando aqui para a conclusão, os primeiros homens, na verdade, o primeiro homem e a primeira mulher existiram de fato, eles são históricos, né? Eles não são mito, eles não são símbolos, eles não são metáforas, ou eles não são emblemas, eles são históricos, né? Não surgimos de um ancestral comum de acordo com o relato evolucionista, a gente surgiu de Adão e Eva. Então, se este relato de Gênesis não for histórico e literal, a vinda de Cristo e sua obra redentora não foram necessárias. Toda essa narrativa mostrou a preparação do caminho daquele que havia de vir para nos livrar dos nossos pecados, aquele que é a exata expressão do ser de Deus e da humanidade, o qual veio para restaurar em nós a imagem do Senhor e liderar a nova criação realizada por ele. Então esse daqui foi o estudo de hoje, certo? Nas próximas aulas a gente vai estudar mais detidamente a questão do pecado original, né?